Bem-vindos, talvez ao maior painel do evento. Estamos aqui em várias pessoas, me apresentando, eu sou o Luiz, sou sócio do Prado Vidigal Advogados, e hoje terei a honra de moderar aqui. Meu trabalho é fácil, né? Só provocar, o trabalho deles que é difícil, que é enfrentar as perguntas provocadoras aqui que eu vou apresentar nesse painel. E já dando um objetivo do painel e até apresentando os nossos convidados de hoje, né? A gente vai discutir aqui um pouco do elefante na sala no momento aqui de enforcement, regulação, fiscalização, que é a intersecção e a tensão entre proteção de dados pessoais e desenvolvimento de IA responsável, né? Notadamente, a necessidade que a gente tem, talvez, de acesso a dados, né, para treinamento de modelos e por aí vai. E para me ajudar a desvendar esses desafios, né, acho que a gente vai sair daqui com a solução regulatória plena e perfeita, brincadeira. Isso não existe, talvez, né, mas espero que esse painel consiga contribuir com ideias e provocações que sejam relevantes para esse debate público. A gente recebeu, então, hoje aqui a Ana Paula Bialer, da Câmara Enet. Depois eles vão poder se apresentar em primeira pessoa, acho que vai ser mais relevante do que eu fazer a apresentação deles. Mas então temos aqui em ordem alfabética a Ana Bialer, da Câmara Enet. Se quiser levantar a mão para o pessoal te identificar, fique à vontade. Bernardo Fico, da Associação Logarithm. O Davi Teófilo, da ANPD. A Juliana Mota é a nossa participante que vai participar via vídeo, afinal de contas ela está baseada fora do Brasil. Juliana Maranhão, do Maranhão Menezes Advogados. Na verdade, a Lucia ela teve imprevisto, ela estava, obviamente, escalada para o painel e não vai conseguir participar presencialmente com a gente. Então, tivemos, infelizmente, abaixo da Lucia. Temos a Stephanie Vogel, da Câmara dos Deputados. E, por fim, o Vitor Prata, da Conexa Saúde. A gente tem um desafio aqui com esse painel que somos muitos, eles são muito bons oradores, né? Então a gente vai ter um desafio aqui de restrição de tempo, de usar talvez 6 minutos aqui para uma apresentação inicial sobre perguntas que eu vou fazer, e depois, claro, para a gente ter esse tempo de debate, de troca, depois da exposição de cada pessoa aqui no painel. Inclusive, a última vez que eu participei de um painel no Rio de Janeiro, me falaram que é uma prática comum da cidade, se você extrapola o tempo de fala, abrir um alçapão e você ser alçado à Baía da Guanabara. Então, se porventura algum dos participantes aqui desaparecer, provavelmente a gente recupera eles ali na Baía da Guanabara. Mas brincadeiras à parte, eu queria começar esse debate casualmente pela pessoa que está mais próxima de mim aqui na mesa, que é o Davi, e com uma provocação, né? Acho que eu vou ter várias aqui para as pessoas participantes, e a provocação que eu queria trazer para o Davi a gente tem observado, né? A gente tem presenciado muito essa discussão entre proteção de dados e desenvolvimento de inteligência artificial. A gente sabe que em muito o que acontece no campo regulatório se aproxima, né? Então a gente tem um exemplo próprio do AI Act, de uma forma estruturada de uma forma muito semelhante ao que foi o GDPR. Aqui no Brasil a gente tem o PL 2338 de alguma forma similar a uma construção regulatória do que foi a LGPD. A gente tem inclusive a possibilidade de talvez ter reguladores em comum aí, né, entre IA e proteção de dados, mas também a gente tem muitos desafios de conciliação desses dois novos cenários, né? Um cenário em que talvez para o desenvolvimento de inteligência artificial, especialmente desenvolvimento de modelos de inteligência artificial generativos, modelos em larga escala, a gente vai precisar justamente de acesso a dados, inclusive e especialmente talvez para questões críticas do futuro da IA, como por exemplo redução de viés algorítmico, noção que a gente vai ter de segurança e de ética nos sistemas, elas passam talvez por um bom treinamento de modelo de IA. É claro que bom treinamento não significa usar qualquer tipo de dado a qualquer custo, mas eventuais restrições de acesso a dados poderiam potencialmente impactar no bom funcionamento dos sistemas, né? Então, a gente enquanto sociedade, talvez aqui a minha primeira provocação é essa, e eu queria te ouvir nesse sentido, a gente está diante de um impasse, né? A gente tem direitos fundamentais que precisam ser preservados, como a proteção de dados pessoais, e ao mesmo tempo a gente, enquanto sociedade, vai querer modelos mais éticos, mais bem treinados, mais úteis para a sociedade, e isso passa por a gente, de alguma forma, talvez não ter restrições excessivas de acesso a esses dados. E nesse ponto, independente inclusive de PL 2338, né, eu acho que a NPD tem um papel central nessa discussão, e a NPD, consciente disso, já vem tomando e adotando várias iniciativas interessantes nesse campo também de regulação de IA, de estudos e regulação, e até de, por que não incentivar a inovação, com o sandbox que vocês criaram também. Mas eu queria explorar um pouquinho como que a NPD tem debatido e o que a gente pode esperar da visão da autoridade. Claro que não sei se a gente já tem, a gente não tem uma visão da autoridade ainda sobre todos os pontos, então fica à vontade até para ir até onde a gente
consegue no momento, mas o que tem sido debatido, por exemplo, em relação ao dilema necessidade de dados e necessidade de dados para treinamento de modelos e, por exemplo, limitação de dados, que é uma leitura que a gente decorre dos princípios da LGPD. Como que a gente vai, de alguma forma, interpretar a possibilidade de aplicação de legítimo interesse para treinamento de modelos, né? Como que a gente vai interpretar questões que a gente teve até a oportunidade de conversar já academicamente, necessidade de base legal para anonimizar dados, né? E como que isso dialoga com o incentivo que a gente vai ter que ter para, de alguma forma, que os modelos sejam treinados a partir de dados anonimizados quando possíveis, né? Então, assim, são poucas perguntas, poucos desafios, não queria estar na sua pele, mas já passo a palavra para que você nos brinde aí com seus comentários em relação a essas questões, Davi. Boa tarde a todas e todas, 6 minutos e poucos questionamentos, não quero cair na Baía de Guanabara, mas, gente, queria primeiro comentar aqui com os colegas de mesa, que são muitos, e agradecer a organização do evento, do Cabel, é o terceiro ano que eu participo da CPDP. Atualmente eu sou assessor do diretor IAG Miolo, no Conselho Diretor da NPD. Estou há 4 anos na NPD, passei por várias áreas por lá, e o tempo é bem curto, eu vou tentar dividir minha fala em 3 pontos principais, que é um pouco dessas tensões, que eu vou chamar aqui, um pouco de agendas que a NPD tem olhado para esses temas e alguns aprendizados de casos concretos que tangenciam esses temas, né? Eu acho que todo mundo tem muitas dúvidas, mais dúvidas que certezas sobre essas tensões. E eu acho que, para começar, acho que é importante dizer que o posicionamento da NPD é que não se trata propriamente de um conflito entre necessariamente a inteligência artificial e a proteção de dados. Que a gente percebe uma tensão, e aqui eu acho que até para fins de comparação, guardado todas as devidas proporções, quando a LGPD saiu, assim, tinha uma super discussão de lei versus LGPD, né? Então chamavam a gente para os painéis de lei versus LGPD e parecia que ia colocar lá e a LGPD para brigar e para ver quem saía no final como vencedor. Eu acho que a gente está vivendo um pouco desse momento, né, de tentar encaixar essas tensões de princípios que parecem antagônicos, mas que no fim acho que possuem muita complementariedade. Então é isso, né? Acho que ao contrário de que essas tensões elas vão travar esses modelos, acho que a ideia aqui é pensar que os diálogos entre elas é um caminho necessário para pensar em inovação responsável. Enfim, acho que é importante balancear, né? A limitação excessiva de coleta de dados, ela pode impactar na qualidade dos sistemas, e também a ausência de limites pode também afetar e prejudicar direitos fundamentais. Eu acho que então, o dilema está justamente nesse ponto. Como que a gente consegue compatibilizar essa necessidade de dados para treinar os modelos com esses princípios da LGPD. E eu acho que vale trazer o conceito de minimização, acho que ele é importante aqui para esse diálogo, porque eu vou até ler, porque é a limitação de tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos, em relação às finalidades de tratamento de dados. Então, o que a gente pode perceber é que o próprio princípio aqui da minimização já traz um pouco dessas balizas da necessidade da gente encontrar esse meio caminho comum para que não se trave a tecnologia e, ao mesmo tempo, também que a gente consiga proteger os titulares de dados, né? Então, acho que no final é muito mais uma questão de trazer uma forma de justificação e demonstração da conformidade do tratamento de dados pessoais. Então, assim, e pensar também em medidas de mitigação de riscos, transparência e direitos dos titulares. Então, nesse primeiro ponto, queria pensar que não há uma vedação abstrata em uso de dados para tratamentos de sistemas de inteligência artificial. E aqui acho que já caminhando um pouco mais para o concreto, né, do que a NPD tem tido de agenda para poder balancear essas tensões e trazer pontos comuns, eu vou destacar 2 coisas. O professor Juliano Maranhão está aqui, que está na equipe da USP que está lidando com o sandbox regulatório, que é uma dessas iniciativas para tentar compatibilizar e tentar entender de perto esses sistemas, e uma outra também que é a agenda regulatória que trouxe a inteligência artificial como um dos eixos. Eu acho que é importante colocar que até uma conversa que a gente já teve algumas vezes, que por mais que o artigo 20 da LGPD seja ali o principal ponto de inteligência artificial mais concreto que a gente consegue encontrar na LGPD, grande parte dos problemas que batem na porta hoje em dia, né, da autoridade, das discussões, eles não se limitam ao artigo 20, muito antes, pelo contrário. Tem poucos casos de pessoas que estão batendo na porta da NPD por causa de uma revisão do artigo 20, mas, na verdade, o que a gente tem enfrentado hoje são justamente esse diálogo entre os princípios, os direitos, e que são aspectos gerais da Lei Geral de Proteção de Dados que estão sendo necessários de serem interpretados e vislumbrados por essa nova lente da inteligência artificial.
Mas é isso, acho que é bom também pensar na LGPD como uma legislação com que parte da premissa de uma neutralidade tecnológica e que desde quando ela foi pensada justamente para lidar com os cenários futuros. E E acho que também aqui, já entrando no sandbox, acho que a ideia dele é justamente trazer essa aproximação com os regulados e poder olhar de perto. E aí também acho que um desafio nosso agora, que é comum ao sandbox, é a gente pensar formas de trazer também as empresas para perto. Então, as inscrições estão abertas até dia 10 de agosto. Para quem é advogado, para quem é de empresa, a gente realmente tem convidado para trazer os clientes para verem a importância desse sistema, tanto para poder pensar numa lógica aqui de como esse espaço de experimentação pode auxiliar na regulação sobre inteligência artificial e também como que isso pode ser um ganha-ganha, né? Eu acho que todo mundo tem muito a ganhar nesse espaço de colaboração. E aqui, agora, um ponto mais concreto também, acho que é o que a gente tem de aprendizados na fiscalização sobre as discussões desse tema. Eu vou trazer aqui 4 eixos principais que a gente tem enfrentado em alguns casos concretos de várias empresas que foram sobre inteligência artificial, e a fiscalização hoje eu acho que tem 4 eixos principais quando vão olhar para sistemas de inteligência artificial e pensar nesse diálogo com a LGPD. O primeiro eixo que eu vou trazer aqui é transparência e comunicação, então pensar em notificações claras, acessíveis sobre o uso desses dados, informações completas no aviso de privacidade sobre o treinamento da inteligência artificial. O segundo eixo, que é o direito de titular, que é um direito de opt-out com prazos definidos, de forma transparente. Comunicação efetiva das solicitações de titulares. E crianças e adolescentes, assim, que eu acho que é um que apareceu algumas vezes em casos concretos, que é um desafio imenso, né? Acho que garantir que não há tratamento de dados de crianças e adolescentes para esses modelos. Acho que isso é um desafio, acho que para todo o ecossistema, né? De como que a gente consegue pensar em treinamento de modelos de dados, por exemplo, tornados públicos pelos pais, por exemplo, dentro de uma eventual rede social, e como que isso é tratado para enriquecimento de um modelo de inteligência artificial. E o último é pensar no eixo de governança e de gestão de riscos. Então, aqui pensando no relatório de impacto, teste de balanceamento quando cabíveis e implementação de salvaguardas técnicas, como a anonimização. Então, acho que esses têm sido 4 eixos assim que esses aprendizados eles vieram depois de alguns casos concretos. E recentemente uma empresa foi lançar uma certa tecnologia e esses têm sido os pedidos da fiscalização antes do lançamento dessa tecnologia, né? Depois desses aprendizados, desses casos concretos. E aqui, só para fechar, vou fechar agora. Questão de perspectivas futuras, eu acho que a gente chegou no momento que a gente percebeu que apenas a regulação dos dados pessoais também ela não vai lidar com todos esses problemas. Acho que tem questões que ultrapassam a discussão sobre o tratamento de dados pessoais, mas acho que é bom reforçar que, no caso de tratamento de dados pessoais, essa competência ela passa pela NPD. E acho que, para fechar, acho que é importante a gente pensar a regulação não como uma panaceia que vai resolver todas as questões do ecossistema e também nem como a regulação como algo que vai necessariamente ferir a inovação. Acho que quando a gente fala dessa necessidade de dialogar esses universos, é a gente pensar aqui como que a gente consegue trazer esses universos para perto e dialogar. E, na minha visão, um debate mais pragmático e mais produtivo não é sobre se devemos ter regulação, mas como a gente deve regular essas novas tecnologias e dialogar com esses novos diversas regulações que têm surgido por aí. Mas é isso, não quero ficar na Baía de Guanabara. Obrigado. Obrigado, Davi. O alçapão acho que não abriu. Eu senti um barulho aqui, mas acho que ele tá fechado ainda. Mas parabéns aí pelas contribuições, foram ótimas. E simplificando muito aqui a tua fala, eu tive uma conclusão mental que passa por equilíbrio, né? Eu acho que nos folga em saber que a visão da NPD sobre o tema é uma visão equilibrada, né? E não poderia deixar de ser diferente, né? Até pela importância que a NPD tem nesse papel central aí de regulação e fiscalização de temas que tocam inteligência artificial. E acho que um ponto que, até pegando o gancho na tua fala, né, um ponto que me preocupa, pessoalmente falando do debate regulatório envolvendo IA, é a gente encarar o treinamento muitas vezes como vilão, quando, na verdade, o treinamento é a solução, né? Acho que o que a gente mais quer enquanto sociedade são modelos hiper bem treinados, né? O que a gente menos quer é modelos lançados rapidamente, sem o devido treinamento, eventualmente com bases enviesadas, bases limitadas, bases que não conhecem, por exemplo, a realidade brasileira e do sul global, né? Eu acho que esse é um grande ponto de discussão aqui. Claro que tem o viés do lucro envolvido quando uma empresa está lançando um sistema de inteligência artificial e etc. Mas eu acho que aqui, até para posicionar o debate, eu acho que a gente está, de alguma forma,
diante de uma nova dicotomia entre o individual e o privado, né? Acho que o individual e o coletivo, melhor dizendo, né? Então, a nossa relação até hoje na internet foi sempre muito adversarial no sentido de meu dado versus a empresa usando meu dado para vender mais, para fazer uma publicidade, etc. Agora, com sistemas de IA, especialmente sistemas em larga escala, sistemas que dependem de um grande volume de dados para operar, os sistemas generativos, tal como eles vêm sendo usados pela sociedade de uma forma massiva, a gente também tem que, de alguma forma, equilibrar a visão individual que a gente tem enquanto titulares de dados, preservar direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, ter uma consciência coletiva de que o sistema, para ele ser útil, ético e responsável, ele depende de acesso a dados, depende de treinamento de modelos e etc. E, para isso, eu queria pegar a experiência acadêmica, inclusive, do Bernardo, para tentar refletir um pouco quais seriam os impactos, eventualmente, de uma inteligência artificial, ou de várias inteligências artificiais, de vários modelos de inteligência artificiais que não conheçam, que não consigam conhecer propriamente dita a realidade brasileira, né? A gente tem já é um debate hoje no campo acadêmico de inteligência artificial. Os modelos eles são majoritariamente treinados com dados não de pessoas brasileiras, até porque a gente tem a massa de dados que a gente tem publicamente disponível na internet, sequer a maioria em português e sim em inglês. Os sistemas são desenvolvidos prioritariamente fora do Brasil. Alguma coisa acontece de fine tuning no Brasil, de ajuste aqui nacional. Soluções de IA nacionais muitas vezes partem de modelos construídos fora do Brasil. E quais os impactos que a gente pode ter para a sociedade brasileira da gente ter, no médio e longo prazo, modelos que não conhecem bem a realidade aqui social nossa, com todas as nossas particularidades aqui de Brasil. Bom, Luiz, obrigado primeiro pela pergunta. Acho que quando a gente vai falar, né, de um modelo de uma tecnologia que ela consegue se espalhar pelo mundo inteiro tão rapidamente, né, a gente tem que pensar também de onde ela está surgindo, né? A tecnologia, de maneira alguma, ela é uma tecnologia neutra, né? Qualquer coisa que a gente estrutura é estruturada com um ponto de vista, e o fato de que, majoritariamente, essas ferramentas vêm de fora do país faz com que a gente tenha vieses que são, inclusive, inerentes de outros países, de outras culturas, de outras percepções de como a sociedade deve se dar, né? Então, acho que o primeiro problema que a gente tem que entender é que a gente tem, claro, os riscos normais, todas as discussões que a gente tem sobre inteligência artificial, alucinação, viés, overconfidence, todas essas questões, mas elas têm um toque adicional desse problema de eu estar partindo de uma visão diferente, né? Então, quando eu penso em vieses, por exemplo, da gente estar falando de questões brasileiras e utilizando modelos de linguagem, utilizando geração de imagem, e, por exemplo, gerar um Brasil que é o Brasil do futebol e do carnaval, numa imagem. Ou então utilizar expressões que nós brasileiros não reconhecemos como expressões que sejam efetivamente representativas da gente, né? Então, acho que isso é um problema que a gente tem em relação ao próprio desenvolvimento da IA e realmente garantir que a utilização da inteligência artificial que acontece, vai acontecer, e acho que né, não tem nem sentido a gente falar de uma outra perspectiva, que a gente possa não ter problemas de erro contextual, né, de eu estar treinado num contexto brasileiro, de eu ter dados sobre o Brasil, né, então eu tenho informações sobre como a gente lida com essas questões, sobre a nossa forma de escrever, sobre as nossas sobre realmente a cultura que vai ser colocada ali dentro, né? Quando a gente faz o tratamento do modelo, isso é transformado em um monte de vetor, né? Isso fica tudo anonimizado e acho que a gente pode até entrar um pouco nessas questões. Mas se a gente não tem esse treinamento olhando para as questões brasileiras, eu vou acabar tendo o completar da inteligência artificial vai completar com questões que não são necessariamente os nossos vetores, né? A nossa perspectiva sobre essas questões. Eu acho que são um ponto importante, mas queria também tocar no flip side disso, que é o fato de que quando a gente está regulando o uso da inteligência artificial no Brasil, a gente também tem que pensar justamente nessa promoção, né? Não adianta eu regular a inteligência artificial no Brasil com uma perspectiva que é a perspectiva europeia, como eles entendem que a inteligência artificial tem que ser regulada e quais são os objetivos que eles têm nacionalmente, né? Ainda que a gente assumisse, e acho que não é verdade, mas que a gente assumisse que o AI Act é perfeito, ele é perfeito da perspectiva regulatória, dos objetivos regulatórios da União Europeia, né? Então, acho que quando a gente faz essa tradução para o Brasil, e aí seja AI Act, seja GDPR, seja mercados digitais no GMA, enfim,
Acho que uma coisa que é importante a gente pensar é como isso fomenta ou não o nosso desenvolvimento tecnológico, né? A nossa soberania tecnológica, e justamente vai de encontro com essa questão, né? Se eu tenho uma carga regulatória que é muito grande, se eu tenho uma dificuldade de desenvolvimento desses modelos no Brasil, eu acabo, inclusive, matando o próprio desenvolvimento da tecnologia aqui, né? Então, acho que isso é um equilíbrio bem importante para a gente entender justamente nesse momento de implantação. E acho que conversa com o que o Davi falou sobre sandbox, acho que conversa, inclusive, provavelmente com as falas que a gente vai ter aqui sobre como realmente eu vou fomentar o desenvolvimento no Brasil para que a gente também tenha essas perspectivas refletidas, né? Então, acho que esse é um ponto bem relevante. E tocando também num outro ponto que o Davi trouxe sobre minimização, acho que o ponto, concordo com os dois, inclusive, é uma questão de equilíbrio, né? A gente pode pensar, eu tenho um modelo que já está treinado fora, então não faz sentido eu desenvolver um modelo no Brasil porque eu estou usando muitos dados, né? Estou pegando dados de brasileiro para fazer um treinamento de modelo de IA que já existe fora, um modelo de linguagem, uma geração de imagem que já existe, e isso não faz sentido, né? Porque eu estou usando dados demais para uma coisa que, entre aspas, não seria necessária. E acho até que o nome do princípio da minimização acaba sendo um pouco misleading, assim, ele te leva a uma conclusão que não necessariamente é o que a gente quer com esse princípio, né? Porque eu acho que o ponto é realmente não ser excessivo, né? Se eu tenho dados de menos, eu tenho menos acurácia, tenho mais erro, tenho dificuldade de ajudar até no monitoramento de coisas que a gente entende que são relevantes, né? Então, se eu quero, por exemplo, não utilizar dados de menores para o treinamento de modelo, eu preciso saber que aquela pessoa é um menor. É, e saber que aquela pessoa menor é um dado que precisa estar dentro do meu processo, porque eu preciso identificar para poder fazer a exclusão. Então, acho que muitas vezes a gente tem que pensar não nessas questões, né, de como eu faço para ter o treinamento no osso, né, aquele mínimo do mínimo do mínimo, mas em que ponto eu estou colocando informações lá que não vão me dar um retorno de qualidade, que vão me trazer algum tipo de viés, que vão me trazer algum problema na performance da inteligência artificial e não necessariamente no pura e simples quantidade de dados, né? Porque a gente está num ponto em que o volume de dados ele é muito importante, porque é justamente daí que eu derivo o padrão, e é justamente daí que eu consigo, né, desenvolver uma tecnologia que seja aderente ao sistema brasileiro, seja aderente à nossa cultura, que realmente possa desenvolver a tecnologia nacional. E acho que não passei do tempo. Legal. Obrigado a todos que se manifestaram até agora, especialmente por cumprir o tempo aqui que a gente tem escasso. E eu mesmo tenho que me policiar, porque eu gosto de falar sobre esse tema também. Então, eu sou só moderador, eu tenho que lembrar que eu sou só moderador aqui. Mas pegando um gancho no que foi dito até agora, eu achei curioso porque eu participei recentemente de uma audiência pública do PL 2338 lá na Câmara. E o deputado Orlando Silva, inclusive, que foi relator da LGPD, ele levantou um ponto que me chamou a atenção, que, claro, foi um comentário ali informal do deputado, não sei se realmente é a posição dele oficialmente, então, sim, peço vênia aqui para reproduzir o que foi dito lá na audiência pública de maneira mais informal e de supetão, mas achei muito interessante a provocação dele no sentido de que se a LGPD hoje, eventualmente, é um empecilho para acesso a dados sensíveis, e esse acesso a dados sensíveis é essencial para eu treinar modelos e eles não serem discriminatórios, a gente poderia, inclusive, chegar ao ponto de rever a LGPD, e ele falou, eu como relator da lei estou afirmando isso. Eu não sei se é o caso da gente rever a LGPD, não sei se a gente está nesse momento do debate, mas eu queria aproveitar as contribuições do professor Juliano Maranhão nesse sentido. A gente deveria rever, revisitar, reformar a LGPD, o PL 2338 deveria talvez incluir uma base legal para treinamento de modelo, ou há formas da gente hoje interpretar a LGPD de uma maneira que se concilie com essa necessidade atual que a gente tem de governança de IA. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Cumprimento todos os meus colegas de painel. Pergunta muito oportuna, até porque eu fiz recentemente, desenvolvi um estudo exatamente sobre esse tema, né? Como que coincidência, né? A gente não combinou, não. E de repente até aparece os mas aqui tem o QR Code para quem quiser acessar e ler o estudo, mas a pergunta é justamente essa, né? A gente precisa modificar a LGPD para dar conta dos desafios que a inteligência artificial traz na aplicação
da legislação de proteção de dados, ou a gente precisa de um novo princípio, uma nova forma de interpretar, né? Então, eu acho que é interessante começar com uma medida recente que atacou justamente esse ponto que nós estamos discutindo sobre o uso de dados para treinamento de sistemas de IA, que foi a recente suspensão pela NPD do desenvolvimento, do treinamento do Meta AI, né? Então, foi uma medida preventiva que afirmava haver um risco de dano à individualidade irreversível, né? Mas a pergunta que a gente coloca é: qual seria o risco de dano ou impacto sobre a personalidade individual de um desenvolvimento de um sistema de IA que detecta padrões da linguagem ou da escrita do brasileiro, né? A resposta é nenhuma. Mas então, por que que houve uma intervenção da NPD? A explicação para isso está numa abordagem procedimental. Uma das etapas é a coleta dos dados do WhatsApp ou de posts dos usuários dos serviços da Meta. Então, nessa etapa do procedimento, há a coleta de dados pessoais e, por essa etapa, se inferiu já imediatamente que haveria um dano à individualidade. Porém, no curso desse desenvolvimento, né, esses dados e todos os elementos de indicação, de identificação, eles são extraídos. Você vai ter um espaço só de vetores com pesos, de onde você extrai padrões sobre a escrita do brasileiro. Então, depois essa medida foi revista, né? Não foi mais aplicada, mas o que é importante entender é depois houve uma pergunta, uma consulta European Data Protection Board exatamente sobre esse tema, né? Só que a consulta já foi direcionada em termos de legítimo interesse. Há legítimo interesse para o treinamento? E a resposta foi em cima da consulta. Mas legítimo interesse talvez não seja o caminho. Eu vou dar um exemplo, uma experiência própria. Lá no Center for AI, eu estou alocado no núcleo de processamento de linguagem natural, e durante a Covid foi desenvolvido um sistema no centro para diagnóstico de insuficiência respiratória com base em voz. E para o treinamento desse sistema, a gente precisava de voz de pessoas saudáveis. Encontramos ali o Museu da Pessoa, tinha um acervo enorme. E o Museu da Pessoa, então, respondeu que não poderia fornecer aqueles dados. E seriam dados até que foram interpretados ali na conversa. Eu acabei virando advogado do projeto de pesquisa, além de participar do projeto de pesquisa. Mas o raciocínio deles, baseado no procedimento, nessa visão mais procedimental da LGPD, dizia o seguinte: se esses dados, os dados de voz no Museu Pessoa não são sensíveis, mas se eles vão ser usados para uma aplicação no setor para a saúde, para diagnóstico de saúde, então eles passam a ser sensíveis e eu não posso fornecer. E não haveria base de legítimo interesse suficiente para reverter isso. Então, legítimo interesse não é a saída. Tem um artigo recente do Dan Solov em que o título é Data is how data is used. Ou seja, não dá para você classificar na era da IA o que é dado antes do uso numa aplicação de IA. Então, dado de voz é um dado sensível? Não necessariamente, mas o uso para diagnóstico individual seria um dado sensível. Mas a pergunta é, nesse sistema, no Spira, o sistema era treinado para, então, encontrar padrão de respiração em fala de pessoas com insuficiência respiratória. Não tinha impacto na individualidade nenhum. Então, aqui, a leitura deveria ser: nós não temos uma questão relevante de dado pessoal, porque a aplicação, primeiro, a fase de treinamento não envolvia o impacto sobre a individualidade, a fase de aplicação, o paciente de Covid falava no celular e tinha pelo menos uma triagem, se ele teria ou não insuficiência respiratória. Aí ele consente com o uso daquilo. Então, eu tenho que separar a fase de treinamento e a fase de aplicação, mas verificar se há impacto na individualidade. Então, eu acho que isso é um indício de uma visão, de uma leitura
procedimental, predominantemente procedimental da LGPD. E ela não funciona para sistemas de IA, porque os sistemas de IA eles não podem ser reduzidos a conjuntos de procedimento de tratamento. A IA tem que ser enxergada como um agente. E qual que é o impacto, o resultado, o propósito da ação desse agente? E olhando para o propósito, seja na fase de treinamento, seja na fase de aplicação do sistema de IA, é que nós vamos entender se há impacto sobre a individualidade, se o dado, tal como ele é usado, ele versa sobre algo que impacta a individualidade, e eu vou entender, em primeiro lugar, se eu tenho dado pessoal ou não, pelo propósito da aplicação e pelo efeito da aplicação. Então, nesse estudo, eu resgato um conceito, que é o conceito de precaução substantiva. Ele apareceu, né, se você olhar na evolução que eu trago nesse estudo, da evolução da proteção de dados, ela tem uma primeira fase que é de jurisprudência, que é judicial. E nessa fase, ela olhava para a direito, a proteção substantiva de direito. Quando vem a legislação, muda, entra a abordagem baseada em risco, em que você busca minimizar riscos de um modo procedimental. E, na época, alguns autores se preocuparam com isso na academia, falando, olha, a abordagem procedimental vai perder a dimensão substantiva, né? Quando a gente tem uma nova tecnologia, esse procedimento geral, ele vai apresentar vários casos de aplicação subótima. Então, é melhor a gente resgatar e voltar para a leitura substantiva. Essa aplicação impacta a individualidade? Essa é a pergunta primeira, né? E ela pode servir tanto para você, de uma certa forma, relativizar procedimentos que criam entraves, quando eu olho para a IA como agente, como também para agravar certos procedimentos, né? Então, por exemplo, uma decisão recente na Alemanha com relação ao SCHUFA, que é o sistema de scoring de crédito, né? O SCHUFA ele não toma decisões sobre empréstimo. Ele é uma base para tomada de decisões dos bancos sobre empréstimo. Mas a decisão observou que, na verdade, de fato, com base em elementos de fato, pesquisas sobre o quanto os representantes dos bancos divergiam das recomendações do SCHUFA, né? do score de crédito. E entendeu que, então, não havia discricionariedade e foi equiparado o SCHUFA a uma decisão automatizada, apesar de, claramente, não ser uma decisão integralmente automatizada. Mas como você pode explicar essa decisão? Com base na ideia de precaução substantiva, né? Então, é isso que eu proponho nesse estudo, a gente olhar efetivamente para a LGPD, interpretando com relação à IA, a IA como agente, qual é o impacto efetivo na individualidade e em direitos fundamentais e como nós podemos lê-la como uma ferramenta para proteção substantiva de direitos e não para uma proteção procedimental de um mínimo aceitável de riscos com relação ao processamento de dados. Essa é a ideia. Obrigado, professor Juliano. O Alçapão bateu na porta de abrir aqui, mandei fecharem para a gente não ter que te resgatar lá, mas muito obrigado pelas contribuições, foram ótimas. E passando para a Ana Bialer, o dia a dia do debate regulatório, infelizmente, ele não está permeado por questões tão densas e tão complexas e tão maduras como a gente está trazendo aqui no dia a dia, né? Como a gente está trazendo nesse painel, né? Então, no dia a dia, fica muito aquela dicotomia entre inovação versus proteção, o que acaba contaminando e tornando o debate muito superficial nas conversas que a gente encontra aí no debate público, né? E um dos grandes argumentos que se ouve é muito fácil falar que regular vai inibir inovação, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um consenso, talvez formado aqui nas falas que a gente ouviu até agora, de que o equilíbrio é a chave. Caso a gente não tenha, quando a gente fale em encontrar esse equilíbrio, o que de fato a gente consegue entender por inibição e inovação quando a gente está falando de uma regulamentação que não passe por considerar todos esses pontos que a gente conseguiu levantar até agora no painel, né? Quais são os impactos concretos da inovação que a gente pode ter caso a regulação não acomode essas dores que foram levantadas aqui até agora? Muito obrigada, Prado, pela pergunta, pelo convite para participar desse painel, desse evento. E, em teu nome, cumprimento todos os colegas aqui da mesa, em nome da Câmara INET, Câmara Brasileira da Economia Digital,
E a tua pergunta ela é muito interessante e eu não acho que na verdade existe uma dicotomia, né? O Davi falou de ser uma falácia essa questão de que regulação e inovação não são compatíveis, e eu concordo que existe uma falácia de partida. Mas eu acho que existe uma perspectiva que é importante. Quando a LGPD foi aprovada, a gente falava muito que a LGPD vinha não para proibir o tratamento de dados pessoais, mas para organizar o tratamento de dados pessoais e para trazer segurança jurídica para os agentes de tratamento que fazem o tratamento dos dados, no sentido de estabelecer quais são os balizadores, as hipóteses legais e as situações nas quais os dados devem ser tratados. E eu acredito que o caminho seja muito mais nesse sentido, na medida em que a gente tenha uma clareza legal e regulatória, a gente consegue trazer segurança jurídica para ter um processo de inovação mais airado, mais saudável. Me parece que hoje em dia, quando a gente usa os desafios, a gente olha os desafios do desenvolvimento da inteligência artificial vis-à-vis as legislações de proteção de dados, eles são muito mais calcados, talvez numa maneira mais antiquada de se olhar para a proteção de dados propriamente dito, do que efetivamente nessa suposta dicotomia entre regulação e inovação. E aqui eu não tinha feito um casadinho com o Juliano, mas, de fato, acho que foi em 20 ou 21, foi no meio da pandemia, eu publiquei um artigo bem simplesinho, seguindo muito essa linha que você trouxe aqui. E acho que até no sentido da provocação do Prado, será que a gente precisa alterar a LGPD? Me parece que uma série dos desafios que a gente tem hoje em termos de pensar a proteção de dados na era da inteligência artificial, eles vêm menos da LGPD propriamente dita e mais da maneira como a gente tende a interpretar a LGPD. E o que eu quero dizer com isso? A LGPD ela traz uma maleabilidade para que a gente possa olhar e se inspirar nos princípios que ela elenca, e eu acho que a gente tende, com muita frequência, a esquecer do princípio basilar que vem no caput, que é o da boa-fé. A gente olha muito a questão da qualidade, a gente fala muito da minimização, a gente discute a questão da anonimização, mas a gente muitas vezes deixa de considerar o princípio da boa-fé como aquele que vai ser orientador das atividades de tratamento, e aqui tanto numa realidade fora de um contexto de inteligência artificial, quanto numa realidade de inteligência artificial propriamente dita. E aqui, me parece que, se a gente conseguir seguir os princípios com esse norteador da boa-fé, voltando no teu argumento, Juliano, da questão de deixar de ter um olhar que seja um olhar absolutamente procedimental em cima da LGPD, e, de fato, se ter uma aplicação que... vou aqui usar a palavra que talvez não seja melhor, mas uma aplicação mais holística e efetiva da aplicação da lei, e daí numa abordagem menos de tutela do dado, mas tutela do indivíduo, né? Me parece que a gente conseguiria equacionar melhor essa situação de possível dicotomia, que eu acho que é o que você procurou trazer aqui, né, Prado, como a questão do individual versus o coletivo. E aqui eu acho que existe, de fato, um contexto que é bastante relevante quando a gente fala de tutela coletiva, que é a questão do olhar nas situações de treinamento de modelos de inteligência artificial. No sentido que nós trazemos, e aqui o Bernardo falou a questão da especificidade, né? E aqui a gente fala muito da preocupação da localização do modelo e da questão dos vieses do modelo e a necessidade da gente conseguir fazer com que os modelos, de fato, consigam refletir uma diversidade
étnica e cultural que a gente tem no Brasil e que realmente é muito difícil de fazer, e a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não conseguir alimentar os processos de treinamento de dados para conseguir fazer isso. E aqui eu preciso entender que, por vezes, o dado, quando colocado dentro do modelo, ele não é, e daí acho que volta aqui um pouco na tua pesquisa, né, Juliano, no sentido do tratamento não ser de um dado pessoal efetivamente, porque não é este o contexto e a finalidade que está sendo dado. Eu acho que o endereçamento disso não é tão simplista, e aqui eu acho que a gente precisa, e aqui me parece, Prado, o maior desafio é a gente conseguir, da mesma forma que a gente fala tanto da importância da inteligência artificial e da inovação que a gente espera da inteligência artificial para a sociedade, é a gente conseguir trazer um grau de inovação como aplicadores do direito para a gente conseguir se balizar na legislação geral de proteção de dados que a gente tem hoje, não correr o risco de buscar alterações pontuais nessa legislação de proteção de dados, mas sim aplicá-la de uma maneira mais flexível e efetivamente inovadora, para que a gente consiga pegar uma lei que é robusta, que é sólida, que tem começo, meio e fim, por assim dizer, e fazer com que ela consiga passar, né, passar o tempo e conseguir ser aplicada com a mesma eficácia dos primeiros dias. Eu acho que esse é o nosso grande desafio e provocação, é inovar na aplicação da LGPD. Obrigada. Ótimo, muito obrigado pela sua fala, Ana, e tentando de novo simplificar e com a licença poética para errar aqui, mas eu gostei de uma ideia que me ficou na sua cabeça quando você falou, é a gente não confundir talvez flexível com frouxa, né? Eu acho que a gente está muito olhando para o termo flexível como pró-indústria, pró-negócio, pró-lucro, e quando na verdade o flexível pode ser um caminho para a gente preservar direitos fundamentais, especialmente quando a gente quer reduzir viés discriminatórios, aumentar a segurança e aumentar a percepção que a sociedade vai ter sobre os modelos de IA enquanto ética e segurança no uso e eficácia do uso. Nesse sentido, eu queria pular então para o outro elefante na sala que a gente tem nesse debate, que é o PL 2338, né? Então, não só o PL 2338, né? Acho que a gente está numa onda de regulação de inteligência artificial forte no Brasil e no mundo, né? Para isso, eu queria escutar um pouquinho da Stephanie, na sua visão pessoal, que oportunidades de melhoria e de aprimoramento que a gente tem no debate regulatório hoje, né, que vem sendo conduzido, vem sendo protagonizado atualmente pela Câmara dos Deputados, que pontos que a gente já vem discutindo que talvez possam ser melhorados, que pontos que talvez já estejam bons, enfim, fique à vontade para nos compartilhar um pouco da sua visão sobre o andamento da regulação de inteligência artificial no Brasil. Obrigada pela pergunta. Boa tarde a todos e todas. Bem, é uma honra estar aqui. Quero agradecer a pessoa do Juliano pelo convite e dizer que acho que esse é um debate, né, que além de necessário, ele precisa acontecer e é agora, né? Então, mais do que nunca, trazer o 2338 para essa roda, no momento que a gente está rediscutindo alguns conceitos até de LGPD e de interpretação dela, me parece uma provocação extremamente útil. E eu gostaria de fazer tomar a liberdade de trazer aqui, fazer uma abordagem bastante concreta, eu diria até empírica, né, de uma pessoa que está numa casa legislativa que acredito que nem todos a conheçam profundamente, mas ela é profundamente fragmentada, né, ela é suscetível aí, sensível ao ciclo eleitoral e suscetível também a múltiplos interesses. Isso faz desse ambiente um ambiente muito, muito particular para discutir uma matéria que é, sobretudo, técnica, né? A gente está falando de um marco legal voltado à inteligência artificial. E aí, fazendo uma digressão, eu posso dizer que acho que essa proposta saiu do Senado com um certo consenso técnico. E agora que ela se encontra ali na Câmara, certamente ela vai precisar ser revisitada, né, reinterpretada, uma vez que a Câmara dos Deputados, enquanto casa revisora, né, desse processo, ela tem, sim, uma liberdade também e um papel importante a executar nessa tarefa de depuração desse texto.
E eu gosto de explicar um pouquinho do que está na mente, talvez, aí dos deputados. É claro que eu não tenho como falar em nome de 513 parlamentares, ou tão menos, pouco menos de 100 que se encontram ali entre titulares e suplentes na Comissão Especial de IA. Mas se a gente for analisar o funcionamento do processo legislativo, eu costumo dizer que ele se dá a partir de um triplo pragmatismo. Um pragmatismo que é político, que é a ideia em que os parlamentares que ali hoje se encontram diante, né, de responder a perguntas, você é contra ou a favor o PL 2338? Isso passa antes de um olhar eminentemente técnico, mas mais uma resposta, sobretudo, política. Isso é viável para a minha base? Isso faz sentido? Isso responde, né, me dá uma resposta para o meu eleitorado? A gente tem também o pragmatismo econômico, e acho que isso corrobora muito com a fala da Ana, que me antecedeu, no sentido que, sim, a gente precisa perguntar, e eles estão se perguntando, se essa proposta, de fato, ela colabora com o ambiente de negócios, se ela fomenta a inovação nacional, e, por fim, um pragmatismo cultural, né, social. Ali a gente vai ter, certamente, a influência de valores como família, liberdade de expressão, e muito embora, né, o texto tenha sofrido ali algumas mudanças, a gente não tem a regulação de moderação de conteúdo, né, tem uma vocação para que ela aconteça em norma própria, mas ainda assim, quando a gente traz conceitos, né, de auditoria, avaliação de risco e outros mais, isso tudo precisa, de alguma forma, estar alinhado a esse terceiro tripé que eu mencionei. Bem, e falando de treinamento, né, Luiz, acho que você trouxe uma provocação interessante, porque nos parece, né, e aí já mencionando o fato de que tem se realizado uma série de reuniões, temos sido, sim, procurados tanto pelo setor produtivo, pela academia, pela sociedade civil, com preocupações em relação ao texto que está posto hoje. E nos parece, ao menos, que nessa questão do treinamento, o legislador ele foi feliz, né? Ele previu, sim, o treinamento e o retreinamento enquanto etapas do ciclo de vida, né, dos sistemas de IA. Isso vai estar lá endereçado no artigo 4º, ao lado dos próprios sandbox regulatório, que também prevê a possibilidade, né, de uma condição especial para que ocorra também o treinamento. Por outro lado, a gente tem também, nessa etapa do treinamento, um regime jurídico muito particular e que tem levantado e suscitado muitos debates, que é o de proteção, né, aos direitos de autor e conexos. Se sabe que isso é um assunto que certamente ainda vai, né, demandar muito debate ali na casa, já é de conhecimento, inclusive, né, de muitos parlamentares, e eu acho que no âmbito das audiências públicas que estão programadas, apesar de, no plano de trabalho do relator, haver uma audiência voltada e dedicada a isso, eu acredito que a gente vai precisar expandir esse debate, uma vez que a gente está aqui conversando sobre problemas, né, de discriminação algorítmica, vieses na inteligência artificial, e, ao que tudo indica, a gente criar uma série de restrições para usos de obras, né, nacionais, isso vai de encontro com essa ideia. Então, é algo que certamente vai ter que buscar o equilíbrio, que é parte da sua pergunta, né, Luiz, e que está nos fazendo refletir bastante. E não somente isso, eu acho que existem algumas outras exigências ali ao longo do PL 2338 que vão precisar de um melhor refinamento, né? Uma definição técnica um pouquinho mais clara que hoje não se encontram totalmente postos. Mas tudo isso para dizer, e para também não consumir tanto do tempo, que todas essas questões que hoje aqui estão sendo ventiladas fazem parte, sim, dessa ideia de a gente discutir o PL 2338 num espaço que ele é político, por excelência, né? Atravessado aí também por uma autonomia decisória, suscetível a opressões, e que certamente essa discussão hoje ela não vai acontecer somente à luz dos direitos fundamentais e da ética digital, mas também e principalmente dos impactos da regulação sobre o setor produtivo, a liberdade de iniciativa e competitividade internacional. Obrigada. Obrigado, Stephanie, pelas ótimas reflexões.
acho que esse debate regulatório de inteligência artificial ele tem algumas pegadinhas, várias a gente foi endereçando aqui, né, como essa dicotomia entre regular versus inovar. E acho que outro ponto também que está muito na mente aqui de quem participa desses debates é quando você pensa em regulação de inteligência artificial, vem à cabeça certas empresas, né, quando a gente pensa nisso, né? Mas eu sempre gosto de lembrar nas minhas falas que essa regulação é transversal, ela é similar ao que é a regulação de internet hoje, né? Todo mundo faz coisas em cima da internet, então o agro faz, a educação faz, a saúde faz, por que não, né? E para a gente aprofundar um pouquinho e tirar o foco talvez só de um setor específico, que é aquele que nos vem claramente à cabeça quando a gente pensa em regulação de inteligência artificial, eu convidei o Victor aqui da Conexa, porque quando a gente está falando de inteligência artificial na área da saúde, a gente está falando diretamente ou indiretamente em salvar vidas, né? Então, eu queria que o Victor explorasse um pouquinho os desafios de se inovar no campo da saúde, que é um campo que tradicionalmente atrai uma carga regulatória bastante excessiva, né? Já é assim via LGPD, não talvez consiga, a gente não vai poder esperar nada muito diferente do PLDA, né? Não dá para a gente imaginar que a saúde vai ser desregulada, pelo contrário, acho que a tendência é sempre a gente ter mais regulação e mais fiscalização, talvez de uma forma justificada, inclusive, né? Não estou aqui falando que deveria ser diferente, mas isso traz desafios, sim, práticos, né? Victor, como que vocês desatam esses nós aí no dia a dia? Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Luiz, pelo convite. Muito obrigado a toda a organização da FGV aqui pelo evento brilhante. E a todos os colegas de mesa, cumprimento também nesse momento. Bom, você já começou trazendo uma dúvida, né, que paira na cabeça de todos, ou quase todos nós, que é sobre a aplicação da IA na saúde. E como um setor extremamente regulado e com vários reguladores diferentes, né, temos aqui colegas, né, por exemplo, da NPD presentes, mas na saúde nós vamos ter a ANS, Anvisa, Conselho de Medicina, Conselho de Psicologia, Nutrição, enfim, e aí por diante. E todos eles, né, com interesses da saúde pública, com certeza, mas interesses diferentes, né? Então, conciliar todos esses interesses numa regulação única me parece que é um grande desafio, né? Vemos realmente com bons olhos, né, o sandbox regulatório, por exemplo, proposto agora pela NPD, mas ainda entendemos que vários setores específicos vão precisar ali de atuações com o mercado, com associações, com, né, o terceiro setor ali, a academia bastante presentes. Então, acreditamos bastante, né, em um modelo multissetorial, tal qual temos para a governança da internet no Brasil, por exemplo, mas entendemos o quanto é difícil. E aí, já começando a fala, trazendo um pouco sobre algo que muito se fala sobre a saúde enquanto setor muito regulado, ser um setor que talvez por isso pudesse travar inovação, né? Bom, nós conhecemos hoje várias soluções, bastante projetos de pesquisa voltados a aplicações de IA na saúde que são, né, brilhantes, né? O professor Juliano trouxe aqui um exemplo, por exemplo, no caso da pandemia. Vemos na academia vários projetos, vemos também no setor produtivo bastante iniciativas ou em estado de treinamento ainda desses dados e incubação ou já, né, em produção, ou seja, ali em desenvolvimento, né, postas no mercado e que pensam e trabalham com a saúde com aplicações de IA bastante robustas, né? Trago, por exemplo, aqui uma primeira dúvida, uma preocupação super pertinente, né, que muitas pessoas, e quando se fala em IA na saúde, realmente se pensa, tá, tudo bem, então quer dizer que a gente vai ter uma IA médico ou um IA psicólogo que já vai, né, nesse primeiro momento, fazer ali análises, que vai dar o diagnóstico, prever o CID e atender o paciente. Para ser muito honesto, eu não conheço nenhuma solução em produção já no mercado no Brasil hoje que seja um IA robô médico ou robô psicólogo, por exemplo, né? Pelo contrário, eu acho que a gente ainda está mirando nesse grande exemplo que ele ainda está, como talvez aí futurístico e talvez saído aí de um filme de sci-fi e preocupado, né, e às vezes travando ou com medo de soluções que são muito mais simples e muito mais produtivas ali na aplicação dos profissionais de saúde. E aí trago aqui alguns exemplos concretos para a gente, né, conversar um pouco sobre eles, mas tê-los aqui como exemplo desse pano de fundo, né? Então, por exemplo, hoje um médico que utiliza uma solução de IA que vai ser uma ferramenta, né? Então, entendendo aqui AI as a tool, que vai, por exemplo, ajudá-lo a preencher esse prontuário mais rapidamente, de modo que ele possa focar mais ali no contato, né? Inclusive
empático com o paciente, né? Então, todo mundo já deve ter passado aqui por uma consulta, né, no presencial, por exemplo, em que o médico sequer teve tempo ali, né, de olhar para o paciente ou de fazer o exame físico, porque ele precisava, né, anotar tudo no prontuário que o paciente falou, enquanto ele pensa qual é o remédio, qual é aquele CID ali que está sendo pensado e, por exemplo, um IA exatua, um IA como ferramenta poderia ajudá-lo nesse processo, né, deixando o trabalho humano e o ato médico. E nós aqui reafirmamos a importância, né, das regulações de saúde, seja do Ministério da Saúde, seja dos conselhos profissionais, né, e reafirmamos a importância desse papel do médico, do psicólogo, do nutricionista, né, de todos os profissionais de saúde, né, enquanto essenciais para esse atendimento, né? Mas muitas vezes essa tecnologia pode ajudar, né, nesse atendimento. Existem outras soluções de IA, por exemplo, que fazem, como o professor, né, Juliano trouxe ali, uma ajuda à identificação de diagnósticos, né? Isso não significa que aquela tecnologia já está pronta ou que ela vai definir o diagnóstico. Quem define um diagnóstico médico é o médico, né? O profissional ali, mas ela pode ajudá-lo nesse processo, né? Assim como o médico poderia, por exemplo, numa consulta ou até após a consulta, anotar ali o quadro daquele paciente, né, e buscar no Google ou, sei lá, abrir um livro para buscar o que seria aquela indicação daquela conduta, o IA pode ajudá-lo a ganhar tempo ali e atender, né, os pacientes com maior acurácia e talvez até maior eficiência, né? Então, quando nós pensamos hoje em soluções digitais, né, em saúde digital no Brasil, um país que nós sabemos de todos os problemas, né, tanto do setor público quanto do setor privado de saúde, né, das filas do SUS, e que talvez a tecnologia pudesse, e nós acreditamos de verdade que sim, que pode ajudar nesse processo de entender melhor essa população, atender à distância, por exemplo, atender de forma mais eficiente, mais célere e talvez salvar vidas ao simplesmente reduzir a fila do SUS, nós entendemos sim que há bastante eficiência e bastante soluções possíveis para esse uso, né, de IA dentro da saúde, especialmente no âmbito digital, né? Mas essa saúde digital ela pode aqui romper, né, a fronteira simplesmente de utilizar um computador ou um celular para uma consulta médica, ela pode ser, inclusive, aplicada ali também no presencial, né? Ou você pode ter situações aqui, por exemplo, de atuações de equipes de saúde multidisciplinares, que só é permitido hoje via esse uso de inteligência artificial e da internet, por exemplo, né? Então, por exemplo, um médico pode trabalhar em conjunto ali com um psicólogo, pode trabalhar em conjunto, né, com um nutricionista, com um educador físico, inclusive, muitas vezes, se ele consegue utilizar ali tecnologia para aproximar, né, essas distâncias e aproximar também, com isso, do paciente, né? Então, o paciente ele fica ali muito mais próximo desse diagnóstico e ele consegue, de fato, talvez ser mais ouvido a partir desse uso tecnológico. Um outro ponto que é super importante, né, que é bastante debatido também, são sobre as salvaguardas, né, que se utiliza na saúde em relação à regulação de IA e proteção de dados, né? Então, por exemplo, nós acreditamos na importância de ter, né, comitês dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas, multissetoriais, né? Nós temos visto empresas privadas, especialmente ali de maior porte, de médio para grande porte, DPOs e compliance officers se incumbindo desse chapéu de inteligência artificial, que é bastante louvável, mas nós trazemos também a importância de trazer ali desenvolvedores, pessoas de produto, programadores para esse olhar direto. Na saúde também, eu posso trazer alguns exemplos em que há comitês multidisciplinares, inclusive envolvendo médicos e psicólogos, nessa concepção de tecnologias e testes, né? Então, algo que foi bastante falado aqui hoje sobre uso individual ou uso coletivo, né? Se nós pensamos no paciente individual, né, talvez, que é, via de regra, a visão que se tem hoje da aplicação da IA na saúde, é bastante restrita e bastante baseada, por exemplo, no consentimento desse paciente. Isso estaria ali de acordo com a LGPD de modo perfeito, mas quando nós pensamos, por exemplo, nas aplicações ao SUS, talvez isso se torne inviável, especialmente quando a gente fala em termos desse consentimento, quem coletaria esse consentimento e como seria esse consentimento, como ele poderia ser personalizado, né? Então, trazemos aqui especialmente
né, na aplicação da IA para a saúde no SUS, como isso pode acontecer, se o consentimento de fato seria base legal aplicável e como isso pode de fato ocorrer ali no dia a dia, né? Talvez seja muito simples e até possível, mas talvez não dê conta de todo esse universo, pensar que um paciente, ao ir a uma consulta no hospital público ou, né, numa UPA, numa UBS, por exemplo, seja coletado um consentimento em que ele não vai ter condições de ler, muitas vezes, naquele momento. Se ele já buscou aquela unidade de saúde, ele já está no momento que ele não vai ter, talvez, condição de parar para ler, né, profundamente, e talvez ele não tenha condição até mesmo de entender o que está posto ali, pensando na realidade do Brasil, né, o quão grande o Brasil é e quantas pessoas, né, em condições diferentes ali de vida, de grau de instrução existem no Brasil. Então, já trago aqui essa provocação sobre o consentimento enquanto base legal, que talvez ele não seja aqui a mais indicada. Entendemos também o quanto é importante ver esses diálogos, né? E acho que esse painel, como o Luiz trouxe aqui, ele tem esse desafio bastante grande, né, de falar um pouco sobre esses elefantes que estão na sala, né? Porque, de fato, muitas das organizações hoje têm dificuldade de intercambiar conhecimento, e eu não falo nem de dados, falo de ter espaços como esse, de ter diálogos institucionais ali entre o setor produtivo, as autoridades reguladoras, junto ali também com a academia e com o terceiro setor. Então, acreditamos de fato que eventos como esse são espaços aqui bastante benéficos para que se inicie ou se intensifique esse tipo de diálogo institucional. Obrigado, Vitor. Deu para a gente sentir um cheiro da complexidade que é inovar no campo da saúde, sendo extremamente regulado e proporcionalmente à carga regulatória, a gente também tem um output muito benéfico para a sociedade em se inovar na área da saúde, né? Então, equilibrar esses dois fatores sempre é um desafio. Não queria estar na pele de você, nem do Davi aqui da NPD, em como lidar com essas questões aqui de uma ordem mais prática. E para a gente passar para a nossa última apresentadora, eu queria compartilhar a palavra com a Juliana Mota, que está nos escutando até agora remotamente, agora vai ter oportunidade de contribuir para o debate. Ela é pesquisadora na Universidade de Oxford. E a minha provocação para a Juliana é, ouvindo tudo isso que a gente ouviu, né? A gente vê diferentes abordagens regulatórias no mundo para lidar com inteligência artificial, algumas tidas como mais rígidas e prescritivas, outras mais flexíveis, e o próprio Reino Unido, né, aproveitando talvez um movimento de não copy-paste do que a Europa exatamente tem feito, né? O que, inclusive, é algo raro até de se acontecer pós-Brexit, né? A tradição do Reino Unido, especialmente, por exemplo, em proteção de dados, foi copiar e colar o GDPR em lei nacional justamente para harmonizar o nível regulatório entre UK e União Europeia. Diante disso, Juliana, eu queria que você, a partir dessa perspectiva europeia, trouxesse referências aqui que poderiam ser úteis para o debate regulatório no Brasil, né? Como que se a gente está indo pelo bom caminho de se inspirar fortemente no AI Act, se a gente tem outras possibilidades, o que o Reino Unido talvez nos ensine em relação a uma abordagem diferente daquela da União Europeia, enfim, fique à vontade para contribuir com as suas reflexões. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Cumprimento aos meus colegas de painel, que eu tanto admiro. Desculpa não estar, obviamente, presencialmente no Brasil. Eu vou tentar manter mais ou menos o tempo, porque nunca se sabe se vai abrir um alçapão aqui ou não, se vai mandar para o Rio ou não. Mas eu vou tentar manter aqui os 6 minutos. Eu queria trazer alguns pensamentos que eu tive ouvindo todos vocês, porque eu acredito que a abordagem do Reino Unido e da União Europeia, ela é um pouco diferente, mas de alguma forma mais similar do que a gente tem nos Estados Unidos. Então, obviamente que a abordagem dos Estados Unidos até o momento com relação tanto à proteção de dados como à inteligência artificial foi não vamos regular. Do outro lado, a gente tem a União Europeia, que tem um arcabouço regulatório muito forte, como já foi dito. Então, a gente tem não só o GDPR, como o AI Act, e além disso, outros instrumentos regulatórios, e todos eles devem ser interpretados em conjunto. Então, por exemplo, tem a Charter of Fundamental Rights, que é vinculativa desde 2009 e que prevê que não só o direito à privacidade, como a proteção de dados são direitos fundamentais na União. Então, a gente tem esse arcabouço regulatório bem forte na União Europeia. Quando chegou o AI Act e veio essa discussão para o governo britânico,
teve um pequeno choque. Eles não sabiam muito o que fazer, eles não sabem muito o que fazer até o momento. A gente teve eleições aqui na desculpa, na Grã-Bretanha, caiu o parlamento, né? Agora a gente tem um novo parlamento desde o ano passado, e eles ainda não conseguiram, no parlamento, entender como regular a inteligência artificial. Tem um PL, né, uma Bill of AI, é uma bill extremamente sucinta, então ela não é tipo um AI Act, ela não prevê uma abordagem de riscos, e no máximo o que a gente tem nesse momento é uma discussão muito forte com relação a direitos autorais. Então, o, a autoridade de dados, desculpa, de direitos autorais daqui lançou uma consulta para entender como que a inteligência artificial impacta o copyright e pediu contribuições da sociedade civil. No momento é só o que existe no Reino Unido. Mas isso não significa que, não existe qualquer proteção para os direitos fundamentais, especialmente proteção de dados, e dois, não significa que tanto sob a ótica da União Europeia como do Reino Unido, está tendo uma espécie de stiff the innovation. Na verdade, a inovação continua, obviamente, tem muitas startups, tem muitas companhias usando inteligência artificial, tanto aqui como na União Europeia, e há sim uma proteção pela via do GDPR, no caso da Grã-Bretanha, pela nacionalização do GDPR, né, UK GDPR e o Data Protection Act de 2018. E o que eu queria trazer também é não só essa diferença no arcabouço regulatório que eles têm, mas a diferença nos atores que estão interpretando essas leis e colocando elas em práticas e interpretando proteção de dados à luz da inteligência artificial. Então, o que a gente tem na União Europeia, de novo, é um cenário muito mais complexo do que existe no Reino Unido. Na União Europeia, a gente tem o European Data Protection Board, que é o órgão central da União Europeia que interpreta direitos de proteção de dados, o GDPR. O EDPB lançou em dezembro de 2024 um guia que, inclusive, o professor Juliano menciona no estudo dele, com relação ao uso de dados pessoais em sistemas de IA. E é um guia muito interessante porque ele basicamente fala que não tem como ter uma regra geral, tanto com relação ao uso de legítimo interesse para tratamento de dados pessoais em sistemas de IA, como também com relação a um sistema de IA que, de alguma forma, no modelo de treinamento usou dados pessoais, é anonimizado ou não. No final das contas, o que o EDPB falou é que tem que ter uma abordagem case by case, então, individualizada, em cada caso vai ser um caso, cada caso precisa ser analisado em detalhe para entender, se o controlador tem um legítimo interesse para processar dados pessoais, e dois, se o modelo pode ser considerado anônimo ou se ele fica sujeito ao GDPR ou não. Além do European Data Protection Board, um outro ator muito importante na União Europeia é a Corte Europeia de Justiça. A Corte Europeia de Justiça ela é responsável por harmonizar a interpretação do direito europeu, e eu não sei até que ponto vocês estão familiarizados ou não com o sistema da Corte Europeia de Justiça, mas eles possuem um instrumento que chama decisão prejudicial, que basicamente as cortes nacionais submetem questões para a Corte Europeia de Justiça, falando, eu não sei como interpretar essa normativa à luz do direito europeu. Por favor, Corte, me ajude. E aí houve dois casos muito interessantes julgados perante a Corte Europeia de Justiça. Um deles, o professor Juliano também trouxe na fala dele, que é o Schufa. E o segundo caso foi o Dun Austria, CV versus Dun Austria, que foi julgado, se eu não me engano, em fevereiro ou março desse ano. E esses casos foram interessantes porque a Corte Europeia de Justiça basicamente interpretou o GDPR e tentou trazer um entendimento sobre o que é proteção de dados ou como interpretar o GDPR à luz de decisões automatizadas. No caso do Dun Austria, foi extremamente interessante que eles trouxeram o que é necessário que um controlador se atente para cumprir um pedido de acesso a dados pessoais, após o titular ter sido submetido a uma decisão individual automatizada. Então, não foi um guia que veio do Data Protection Board, mas sim da Corte. E, além disso, obviamente, há todo o aparato das autoridades nacionais de proteção de dados da União, e essas autoridades também têm um papel fundamental na interpretação das leis de proteção de dados à luz da inteligência artificial. Por exemplo, no caso da Itália,
a autoridade nacional foi atrás do ChatGPT bem lá no começo, em 2022, 23, se eu não me engano, basicamente para investigar como o ChatGPT estava utilizando dados pessoais e, inclusive, foi suspenso por um tempo na Itália para que houvesse esse entendimento, essa investigação. Então, você tem na União Europeia esses três atores que são responsáveis não só por implementar as regras de proteção de dados, mas também expandir o que a gente entende como privacidade, proteção de dados e autodeterminação informativa de uma certa forma. No UK, como eu falei, a coisa é um pouco mais simples. Como a gente não está mais sujeito à Corte Europeia de Justiça desde o Brexit, o que existe basicamente é o ICO, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do UK. Mas o ICO, ele sempre foi muito ativo em determinar como se interpreta o UK GDPR, Data Protection Act, e ele passou um guia que deixa muito claro que mesmo tentando proteger dados pessoais com esses olhos para a proteção de dados pessoais, ele não quer de jeito nenhum parar a inovação. No momento, é isso que o governo local do Labour tem dito mais, né? Eles querem avançar a inteligência artificial, eles querem realmente pensar no mercado de inteligência artificial. Então, o que o ICO fez foi atualizar um guia que eles já tinham, se eu não me engano, desde 2017, sobre como interpretar o Data Protection Act, e que é o DPA, e o UK GDPR, à luz dessas ferramentas de IA. É um guia extremamente detalhado, que inclusive possui alguns modelos, por exemplo, de DPIA, de Data Protection Impact Assessment, específico para modelos de IA, e eles vão trazendo todos esses questionamentos de como você garante transparência, o que exatamente você precisa fornecer para o titular de dados quando você processa os dados pessoais dele para fins de IA, e como você garante a explainability do uso desses dados. Então, basicamente, com duas abordagens diferentes, né, que é uma extremamente regulatória na União Europeia e uma um pouco menos regulatória no UK, mas ainda assim com uma lei muito forte de proteção de dados, que é mais ou menos a lei que a gente tem, a LGPD eu também considero uma lei bem forte, eles conseguem assegurar que realmente haja uma proteção de dados pessoais, mas que isso não, de forma alguma, pare a inovação. Então, eu acho que tanto olhando para a União Europeia como para o GDP, desculpa, para o UK, o que a gente tem é que o equilíbrio é realmente a chave. E eu acho que vale a pena, mesmo com a fala do Bernardo de que a gente precisa entender o que é necessário para o Brasil, vale a pena a gente olhar para esses dois exemplos e ver que, mesmo na falta de um AI Act, no caso do UK, eles conseguem proteger os direitos e a gente, desde já, com a NPD, pode fazer o mesmo. Então, eu acho que é isso. E desculpa, eu passei um pouco do tempo. Ina, fica à vontade, foram ótimas suas provocações, suas reflexões. Você se beneficiou do fato de não ter o alçapão físico aqui para cair na Baía de Guanabara e ia pegar muito mal a gente simplesmente cortar sua conexão. Brincadeira. Mas foi ótima a tua fala. Acabaram de me avisar aqui que o alçapão abre em 5 minutos para mim agora. E eu queria aproveitar esses momentos finais para pegar uma ou duas perguntas da plateia que eventualmente a gente tenha, antes de eu caminhar aqui para um apanhado mental que eu fiz aqui. Não usei nenhuma IA para sumarizar aqui o Nel. Então, se eu errar, não é culpa da IA, é culpa minha mesmo. Temos uma pergunta aqui. Bom, boa noite boa tarde a todos. A minha pergunta pode ser sobre o painel, de um modo geral. Eu queria colocar e discutir, acho que até, pelo que eu entendi, seria um ponto de partida da discussão aqui, que a gente precisa de muitos dados para treinar a IA. E isso parece, assim, a gente está olhando muito para o tipo de IA, né? Eu acho que, enfim, tem mais aplicações, aprendizado de máquina, e mais especificamente, inclusive, o modelos de linguagem. Mas existem sistemas que são híbridos, que você usa abordagem de, né, data-driven e também knowledge-driven, né? Boa e velha IA. Então, a minha pergunta é, se essa discussão fica tão focada em uma abordagem só, não seria isso também uma forma de restringir a inovação? Ótima provocação. Temos mais alguma pergunta? Lá em cima. Boa. Boa
Boa tarde para todos. Meu nome é Yuri Alexandro. Trabalho na RNP, mas já fazendo disclaimer, não estou falando em nome da organização. Minha pergunta é bem simples. Tendo em vista que há argumentos, né, que falam que hoje a gente já tem um arcabouço regulatório que seja capaz, né, de colocar alguns pontos de regulação no que hoje é o ponto, né, do estado da arte do desenvolvimento de IA, enfim, ainda que a gente não fale de dados pessoais diretos, mas dados pessoais anonimizados, que são usados de maneira agregada, ainda assim pode-se interpretar, né, via LGPD ou Código Civil, enfim, outros arcabouços, a proteção de direitos fundamentais coletivos. Então, se fala muito também, pelo menos eu tenho ouvido muito esse debate, da autorregulação, né, que está ganhando muita força no modelo regulatório americano, né? Em contrapartida à regulação mais específica de IA na Europa, a própria palestrante falou aí, por último também, que me parece que a UK está seguindo por esse caminho, e tem este debate, inclusive do ponto de vista legislativo, de pautar este ponto da autorregulação da mesma forma como também está sendo pautado para plataformas, enfim, de redes sociais. Eu queria entender um ponto de vista, né, da mesa como um todo sobre essa pauta, né, nesse ponto. Legal. Como a gente está bastante restrito de tempo, eu vou tentar endereçar as duas perguntas. Se alguém tiver alguma consideração para fazer, levante a mão virtualmente, Juliana, fisicamente aqui os demais. Mas eu vou tentar responder, endereçar as duas provocações que a gente recebeu e já fazer um apanhado final aqui do nosso painel. Bom, vamos lá. A provocação do colega sobre os diferentes tipos de IA ela é extremamente válida e eu acho que, inclusive, o PL 2338 tem margem para se debruçar um pouco mais sobre os diferentes tipos de IA e os diferentes tipos de uso de IA que a gente pode ter, desenvolvimento de IA. Eu acho que, inclusive, a própria definição de sistema de IA ela carece de uma separação entre sistema e modelo, que também pode ser problemática do ponto de vista regulatório. Sei que esse é um problema também enfrentado pela regulamentação europeia, mas acho que o nosso objetivo aqui foi mais nivelar o debate no sentido de que de mostrar os riscos que eventualmente a gente pode ter, ainda que para determinados modelos, especialmente os modelos de IA generativa, se a gente tiver restrições regulatórias de acesso a dados que vão impedir o bom processo de treinamento, né? Acho que a mensagem final, e já caminhando para os finalmente do debate que fica, que eu gostaria de provocar aqui acho que a gente poderia caminhar para um sentido de não encarar o treinamento como necessariamente um vilão, quando, na verdade, ele pode ser a solução para a gente ter modelos, seja de IA generativo, seja de outros, que dependem de uma grande diversidade de dados para outputs mais corretos, mais úteis. Eu acho que faz sentido a gente começar a encarar o treinamento não necessariamente como um vilão, como às vezes acontece quando a gente olha decisões, olha iniciativas regulatórias no Brasil e no mundo, né? Acho que a gente está muito enviesado para o lado negativo do treinamento, que, claro, tem seus limites, inclusive um bom treinamento ele passa por uma etapa importante de redução da pessoalidade do dado, justamente para evitar o viés personalizado lá no output de um modelo de IA, mas eu acho que a regulamentação ela tem que, de alguma forma, possibilitar que o modelo seja bem treinado e não trazer obstáculos para isso. E a pergunta do Yuri sobre autorregulação, eu acho que esse é um tema bastante em alta, né? Inclusive, acho que vale ressaltar que, infelizmente, a gente não tem representantes de empresas diretamente envolvidas em modelos super relevantes de autorregulação em termos de IA aqui nesse painel, mas é algo que já acontece hoje, né? Eu acho que é algo que precisa ser considerado também no debate regulatório, inclusive para aproveitar o que de bom existe já nessa autorregulação que poderia eventualmente ser incorporado no PL 2338 para que de soft law a gente, de fato, torne isso uma hard law ali, né? Torne isso uma obrigação quase erga omnes, né? Então, acho que tem muita massa crítica e material já produzido de autorregulação que poderia, de alguma forma, influenciar positivamente esse debate regulatório sobre inteligência artificial. E, para finalizar, queria passar a palavra para o professor Juliano. Acho que o professor Juliano tem a Ana. Então, temos Ana e Juliano aqui na fila para falarem. Fiquem à vontade para fazer o encerramento aqui do painel. E depois que vocês falarem, eu dou o painel por encerrado. Fiquem à vontade. Então, a palavra está com vocês. Obrigada, Prado, e obrigada, Juliano. Na temática da autorregulação, eu acho que é muito importante, primeiro, acho que essa é a solução para muitos dos problemas que se tem, a gente, de fato, ter estruturas de autorregulação que sejam robustas,
mas não é fácil, né? Bem ou mal, a LGPD está aí para trazendo abrindo um caminho legal para que a gente implemente códigos de conduta e para que a gente tenha, de fato, guias de boas práticas e uma estrutura de autorregulação mais robusta. E em alguns setores a gente tem tentado trabalhar nisso, mas é muito difícil a gente conseguir ter uma maturidade institucional e uma maturidade setorial para conseguir construir o espaço da autorregulação. E no caso da inteligência artificial, a gente teve aí algumas semanas atrás a divulgação na Europa, né, do Code of Conduct, e a dificuldade que foi chegar a esse documento, em um documento que é percebido como longe de ser o ideal e trazendo muitos problemas, é muito sintomático da dificuldade que é a gente discutir autorregulação. Eu acho que isso não significa que a gente deveria perder a fé. Eu realmente acredito que o mecanismo da autorregulação, ele é o caminho para a gente conseguir avançar no sentido do desenvolvimento e adoção de práticas éticas e responsáveis, mas o caminho é bastante longo e eu acho que no Brasil a gente tem uma dificuldade de falta de maturidade institucional ainda maior. Bom, eu queria só uma resposta rápida ao Diego, né? Pensar numa regulação olhando para a metodologia é muito perigoso do ponto de vista da regulação, principalmente numa tecnologia dinâmica como a IA, porque você tem o problema do pacing problem, né, chamado pacing problem, né, a possibilidade da tecnologia avançar e você perde, então, ao focar na metodologia. Você tem que focar no resultado da aplicação, no resultado e propósito do sistema. Por exemplo, a discussão hoje na Europa sobre o critério de capacidade computacional para você definir risco sistêmico. O problema é você vai ter um pacing problem aqui. E sobre autorregulação, desculpe, eu já estou no alçapão, mas tudo bem, se eu chego mais rápido na praia, mas poderia colocar o slide, o último slide meu, por favor, Gabriel, na apresentação? Aquilo é o seguinte, é wishful thinking achar que com regulação externa você vai dar conta da ubiquidade dos sistemas de IA, já atual e caminhando cada vez mais para esse sentido. E aí você tem que ter como instrumento de regulação não só a autorregulação setorial, em conjunto e supervisionada pela autoridade, mas também pensar no enforcement privado. No enforcement, um mecanismo importante são os programas de certificação. Né? Aí você tem os agentes privados controlando-se mutuamente. Né? E aqui eu coloquei esse QR Code, tem uma chamada para um projeto de pesquisa da CAPES, que é financiado pela CAPES e DFG, que também foi o meu departamento que ganhou essa chamada, né? E nós estamos oferecendo 6 bolsas de doutorado. O tema do projeto é The Potentials of AI, o potencial da certificação de sistemas de IA como um mecanismo de regulação. Né? Acho que a gente tem que olhar muito para isso também, não só a autorregulação privada, mas também o self-enforcement, via mecanismos de certificação, e quem tiver interesse em participar, só pegar o QR Code e se inscrever para esse projeto. Com isso, gostaria de encerrar, agradecer imensamente a presença de todas e todos, a participação dos colegas aqui. Espero que esse painel tenha sido útil para colocar ainda mais pimenta aí nesse debate regulatório que já é tão complexo. Espero que a gente tenha tornado um pouco mais complexo, mas também endereçado um pouco das possíveis soluções e caminhos que o Brasil pode adotar. Obrigado, pessoal.